Ora, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao este webinar. É um webinar relativo aos biorresíduos. Nós hoje vamos ter aqui vamos falar sobre compostagem doméstica e compostagem comunitária. Connosco vamos ter três convidados que vão falar sobre esta temática. Dizer como apresentação que os biorresíduos representam cerca de 40% da produção total de resíduos urbanos e que, tendo em conta que temos um enorme desafio pela frente para aumentar a taxa de reciclagem em Portugal, que neste momento está situada na ordem dos 19% para 55% já em 2025, portanto o desafio é de facto um desafio enorme e para tal temos que obviamente contar com a reciclagem precisamente destes biorresíduos. Eu gostava só de dar aqui dois dados que são importantes e que podem ser úteis para esta conversa que vamos ter aqui, e são dados relativos a 2020, produzido, digamos, divulgado pela APA, que tem a ver com o facto de nós, a compostagem ou a digestão anaeróbia ter sido o destino final de 8,4% dos resíduos urbanos, ou seja, estamos a falar de cerca de 420 mil toneladas, o que representa um destino razoável para apenas 23% dos biorresíduos existentes nos resíduos urbanos em Portugal. Outro dado importante tem a ver aqui com o facto da recolha seletiva, ou seja, em 2020 também aqui dados já da ERSAR mostram que apenas 128 mil toneladas foram recolhidas seletivamente e isto corresponde apenas a 30% dos biorresíduos tratados nas nossas infraestruturas, não estamos sequer a falar do total de biorresíduos produzidos. Portanto, é fundamental, quer dizer, que nós recorramos a ferramentas como a compostagem doméstica e a compostagem comunitária para garantir este cumprimento das metas, sendo que a monitorização do impacto destas duas atividades nos resultados é um aspecto que é fundamental e que não devemos descurar, sob pena de não conseguirmos efetivamente caminhar no bom sentido. Salientar que a compostagem tem vantagens económicas, portanto, ao nível de menores custos com a recolha e o tratamento, mas também ambientais, menos emissões de gases com efeito estufa, o retorno da matéria orgânica e dos nutrientes aos solos e também um incremento forte, uma ajuda, digamos, a incrementar a separação de outros materiais recicláveis. Enquanto a compostagem doméstica é um processo desenvolvido pelo cidadão no seu quintal, jardim, portanto a compostagem comunitária é desenvolvida em espaços públicos, em jardins, hortas comunitárias, na própria via pública, para que os cidadãos que não tenham possibilidade de fazer compostagem doméstica o possam fazer, digamos, por exemplo, em grandes cidades, por exemplo, onde quem mora num apartamento não tem propriamente possibilidade de fazer esta compostagem doméstica. Tendo em conta que estamos num tempo de enormes desafios e num tempo de virar a página, porque nós já sabemos que efetivamente estes biorresíduos representam hoje 40% dos biorresíduos, mas já o representavam há 20 anos atrás e pouco fizemos para resolver e para promover a reciclagem destes biorresíduos. Desta vez fomos aqui neste webinar, quando pensámos neste webinar, foi precisamente procurar inspiração no exemplo de Pontevedra, na Galiza, e também porque nós até já visitámos, os Elementos de Zero já fizeram uma visita e realmente comprova-se que este é um modelo de sucesso. E também, portanto, neste webinar o que vamos fazer também é conhecer as orientações da Zero Waste Europe para fazer chegar ao terreno a compostagem comunitária e também vamos divulgar aqui uma ferramenta inédita de cálculo que permitirá que os municípios analisem qual é o retorno dos investimentos
ou dos investimentos que podem fazer, o tempo de retorno dos investimentos ao nível da compostagem doméstica. Relembrar mais uma vez o programa, portanto nós vamos ter agora às 14h10 compostagem comunitária, um caso prático de Pontevedra, do projeto Revitaliza, com Maria Martínez Abraldes, da Diputação Provincial de Pontevedra. Às 14h30 temos as linhas de orientação da Zero Waste Europe para a concessão de projetos de compostagem comunitária com o João Vaz, da Ecogestos. Às 14h50 temos a apresentação da ferramenta de cálculo do retorno de investimentos em compostagens domésticas com Célia Ferreira, da Universidade Aberta do Centro de Estudos Globais, e depois teremos um pequeno período de debate com perguntas e respostas, e portanto estas perguntas e respostas, estas perguntas podem ser colocadas desde já no bate-papo, e depois a partir das 15h30 teremos umas breves conclusões. E eu começaria depois desta introdução, começaria por chamar Maria Martínez Abraldes, que é licenciada. Eu não sei se ela poderia ligar a câmara, exatamente, já não temos ainda a Maria. Já temos a Maria, mas não está a aparecer vídeo. Maria Martínez Abraldes é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade de Santiago de Compostela, é Master em Formação de Ambiente na Universidade Politécnica de Madrid, tem uma especialização em Informação Ecológica, Florestal e Medioambiental na Universidade de Santiago de Compostela, e também tem um MBA em Direção e Administração de Empresas. Desde o ano 2008 trabalha como técnica de ambiente na Diputação de Pontevedra e tem o cargo de chefa de secção de resíduos. Também colaborou durante 6 anos como membro da Comissão Nacional de Resíduos e como membro da Comissão de Resíduos da Federação Espanhola de Municípios e Províncias. Maria, obrigado por estares connosco. Eu não vejo o vídeo. No, es que buenos días, lo intento quitar y me dice que vosotros no me dais la autorización para poner el vídeo. Alguien me bloquea. Ok, penso que serei eu a pessoa a cometer a cometer este pecado. Olha, muito bem-vinda. Obrigado por teres aceitado este nosso convite. Estamos muito curiosos quer dizer, eu não estou curioso porque já conheço o projeto no terreno, mas presumo que os participantes, os 83 participantes neste momento neste webinar, estarão curiosos para conhecer um pouco mais sobre as soluções que vocês apresentaram e como é que as coisas estão a correr no terreno. Muito obrigado. Até já. Comparto mi presentación y empezamos. Muy bien. Se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y simplemente hacer un inciso. Yo pertenezco a la Diputación Provincial de Pontevedra, que es un organismo supramunicipal, es decir, estamos por encima de las entidades locales. No tenemos competencia en la gestión de los residuos, sin embargo, nuestro papel es de asesorar y tutelar los ayuntamientos, especialmente los ayuntamientos más pequeños de nuestra provincia. Para que os hagáis una idea, pues la Comunidad Autónoma de Galicia representa casi el 6% de la población de España y concretamente nuestra provincia, la Diputación de Pontevedra, forma parte de una de las 4 provincias de nuestra comunidad con un territorio más o menos de un 35% de los habitantes. Y en esta provincia es donde la Diputación de Pontevedra hace su labor. Nosotros generamos nuestra provincia con casi 1 millón de habitantes, generamos casi el 36% de los residuos municipales, que junto con la provincia de La Coruña, entre las dos producimos más del 70% de todos los residuos de nuestra comunidad. Somos una población muy diseminada, es nuestro mayor problema. Tenemos más de 20.000 núcleos o lugares donde viven personas
y por lo tanto si viven personas generan residuos que hay que ir a recoger. Esto es lo que representa los costes más altos en la gestión de los residuos. En nuestra comunidad tenemos 3 modelos de gestión, aunque principalmente el modelo SOGAMA, el que está impulsado por la comunidad autónoma, por el gobierno de nuestra comunidad, la Xunta de Galicia, se lleva prácticamente el 94% de todos los ayuntamientos de nuestra provincia. Somos 315 ayuntamientos, de los cuales 297 estarían adheridos a este modelo SOGAMA. Nuestro modelo SOGAMA o el modelo de la Xunta de Galicia es un complejo medioambiental que está en la provincia de La Coruña y todos los residuos de todos esos ayuntamientos de color verde que veis, todos los residuos de resto y de envases y embalajes se llevan aquí o mediante transporte por carretera o bien por ferrocarril. Y en esta instalación es donde la bolsa amarilla, lo que son los envases domésticos, se separarían para ser reciclados y el resto haríamos un pretratamiento, primero para separar todo aquello que puede ser susceptible de ser reciclado y el resto se prepara un pequeño combustible que va a incinerar. Este sería el modelo de estos 297 ayuntamientos, es decir, de separación de las 4 o 5 fracciones mediante contenedores en la vía pública. Contenedor para la fracción resto, para los envases y embalajes, para el vidrio, para el papel y bueno, los puntos limpios y recogidas mucho más pequeñas pues para pilas, textil o otros residuos como puede ser también el aceite de uso doméstico. SOGAMA, que es el modelo más generalizado y es el que prácticamente todos los ayuntamientos de nuestra provincia están metidos en él, gestiona de las 1.300.000 toneladas, perdón, del 1.300.000 toneladas que generamos en toda Galicia, 917.000, como veis en la transparencia, van a este sistema, el sistema SOGAMA, donde el 57% de los residuos que llegan aquí se incineran. Solamente estamos en tasas de reciclaje de prácticamente del 18%, muy lejos de los objetivos que nos marca la Unión Europea y la ley nacional que acabamos de publicar, de aprobar el 7 de abril. Que marca que en el 2025 tendríamos que llegar al 55%. Centrándonos ya en nuestra provincia, como podéis ver, nuestra provincia genera del orden de 400.000 toneladas y simplemente el 11% son separados para su reciclaje, por lo cual el 89% irían al complejo medioambiental de SOGAMA a ser incinerados. Con esta perspectiva, en el año 2015 nace el Revitaliza en la Diputación de Pontevedra. Quisimos hacer un modelo de gestión que nos permitiera impulsar los objetivos que tenemos que alcanzar, ese 55% que tenemos que alcanzar y que estamos todavía muy lejos. En la Diputación de Pontevedra las prioridades que vimos al analizar nuestra bolsa de basura es que queríamos gestionar un residuo que nos permitiera hacerlo en el mismo lugar donde se produce. También queríamos que fuera con una baja tecnología para que los costes operativos fueran asumibles y que además que el resultado de esta gestión, los materiales o los productos que resultaran de esta gestión de este residuo, fueran utilizados también in situ para cerrar el círculo del residuo. Y la única fracción de la bolsa de basura es la orgánica, que aún encima supone el 42% de nuestra bolsa de basura. El Revitaliza pues, estableció una serie de principios de acuerdo con lo que marca la Directiva 2008 de residuos de la Unión Europea, que el mejor residuo es aquel que no se produce, lógicamente, pero si se produce alguno, lo mejor es no tener que ir a recogerlo, o sea, que se pueda gestionar en el lugar donde se produce, y si hay que ir a recogerlo, lo mejor es transportarlo lo menos posible. ¿Y por qué? Porque de cada 3 euros que gastamos en nuestra comunidad en la gestión de residuos, 2 son para el transporte y la contenerización. Por lo tanto, gestionar in situ o tratar la fracción orgánica en el mismo lugar donde se produce a través del compostaje local nos ahorraría estos 2 euros
que tenemos que invertir para recogerlo, contenerizarlo, transportarlo. Establecimos una jerarquía de gestión en base a estos principios y es todos aquellos fracción orgánica que se pueda gestionar a través del compostaje individual, hacerlo prioritariamente. Lo que no puede hacerse por el compostaje individual, pasar al compostaje comunitario, y lo que no puede hacerse ni por una unidad de primera y segunda vía, hacerlo por la tercera, que es a través de plantas comarcales muy pequeñas. Nosotros apostamos por instalaciones muy pequeñas, en un mayor número, distribuidas estratégicamente por nuestra provincia. Y todo esto, sobre todo el primer punto de jerarquía y el segundo, el compostaje individual y el comunitario, apoyarlo siempre a través de profesionales, es decir, instauramos la figura del maestro compostador. Nosotros en estos últimos años llevamos ya formados a más de 150 personas en el proceso de compostaje local. Es necesario tecnificar el proceso de compostaje para que no haya problemas. Nuestro mayor logro probablemente con el Revitaliza fue la estandarización. ¿Por qué? Porque compostar ya se hacía, compostaje local ya se hacía, sobre todo nuestros abuelos en nuestras fincas con los campos que tenían en una leira, pues en una esquina pasaban todos los residuos orgánicos y se compostaban en lo que llamábamos una pila. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue estandarizar las instalaciones de compostaje, estandarizar el tipo de residuos o recursos que vamos a tratar en esas instalaciones y estandarizar el proceso en sí. Nosotros lo estandarizamos mediante el compostaje comunitario, mediante este tipo de instalaciones que vamos a ver ahora. Estandarizamos los tipos de residuos que tienen que ser gestionados, que son todas las fracción orgánica que se generan en las cocinas, tanto vegetal como animal. Es decir, nosotros en el compostaje comunitario aceptamos, y no solo aceptamos, sino que es fundamental, la carne y el pescado, porque si no, no se alcanzarían las temperaturas para higienizar. Y con el material complementario que sería el estructurante, el proceso se hace sin ningún tipo de riesgo. Tendríamos la macrobiota que trabaja ahí y, por último, la figura del maestro compostador. Los tipos de centros que nosotros implementamos en el compostaje comunitario son siempre en 3 fases, por lo tanto tenemos centros de 3, de 6, de 5 o de 10. Ahora vamos a ver cómo se hace nuestro proceso. La metodología de trabajo, como he dicho, siempre se hace en 3 fases. Nosotros tenemos siempre 3 cubos o unidades modulares, que es como nosotros le llamamos, y en cada una de ellas se hace una fase del proceso de compostaje. En la primera será la aportación, en la segunda se higieniza y en la tercera se madura el proceso. Y vamos a ver cómo se hace. En la primera unidad modular o el primer cubo, que son todos estándares de 1 metro cúbico, es en el único que está abierto al ciudadano. Aquí los ciudadanos levantarían la tapa y aportarían sus residuos orgánicos que han separado en su casa. A su lado tendríamos un pequeño contenedor con el estructurante, es decir, la fracción vegetal triturada, y aportarían encima de ese residuo orgánico el mismo volumen de la fracción orgánica, porque así ya no olería. Después, posteriormente, en estas unidades actuarían los mestres compostadores. En el segundo cubo, que ya está cerrado para los ciudadanos y en este no pueden actuar, solo sería para los mestres compostadores. Aquí, en este módulo, ocurriría la fase de higienización. Alcanzaríamos temperaturas de hasta 70 grados centígrados, donde conseguimos higienizar y desactivar las semillas que puedan tener. Y en la tercera, que también está cerrada para los ciudadanos y es única para los mestres, ocurriría la fase de maduración, es decir, la bajada de la temperatura, y conseguiríamos la granulometría precisa y el compost al cabo de unos 100 días estaría perfectamente preparado para ser utilizado.
Estas son algunas imágenes de centros de compostaje en función del número. El número se coloca, como es modular, aumentamos las unidades en función del número de participantes que haya en la zona. Nosotros estos centros los colocamos para ciudadanos que estén a unos 150 metros de distancia, de la misma manera que podrían ir a un contenedor a tirarlo sin ninguna separación, para que no tengan que recorrer más espacio que los demás. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos uno de 6 separado con un cajón en medio de estructurante. Este es uno de 6 unido en 2 líneas con un cajón de estructurante. Siempre el estructurante lo ponemos al lado para que los ciudadanos tengan, pues el proceso sea muy fácil, ¿no? Aquí con diferentes estructuras, pues porque somos un lugar donde llueve mucho, entonces hay determinados ayuntamientos que le ponen un pequeño tejadillo o diferentes formas, ¿no? Aquí en un paseo, por ejemplo, cubre todos los residuos de un centro de mayores, un geriátrico. Este es uno de 10, 2 líneas de 5 y bueno, pues la comunicación correspondiente que colocamos al lado de ellos, donde indicamos qué es lo que tienen que hacer, cómo deben de colocar sus residuos y cómo deben de cubrir. Además, nosotros a los ciudadanos, cuando colocamos un centro de compostaje, damos una serie de charlas a todos los vecinos para que sepan cómo deben hacerlo. Y durante un tiempo, a determinadas horas, también está el mestre compostador en estos lugares para que puedan explicarles si tienen dudas al respecto. ¿Qué acciones? También hemos protocolizado las acciones que se deben de hacer en cada una de las unidades. Para venga quien venga, siempre tienen que hacer las mismas. En el módulo de aporte, por ejemplo, siempre vamos como mínimo 2 veces a la semana a tomar temperaturas, el llenado, si existen incidencias, a tapar, a remesier, o sea, a revolver todo el material para que se homogenice y todo esto lo apuntamos siempre en una app que vamos a ver dentro de un momento. En la fase de modulación, de higienización, el módulo de higienización, también como vamos 2 veces a la semana, analizamos las 3 unidades. En esta tomamos la temperatura, el nivel de llenado y posibles incidencias. Esta se remueve mucho menos que la otra porque aquí ya el material está bastante estabilizado. Y por último, en la unidad de maduración, pues todavía menos acciones hay que hacer. Sí tomamos la temperatura y el nivel de llenado porque nos permite después tener unas gráficas a lo largo del proceso, pero ya prácticamente en este módulo no actuamos hasta que finaliza el proceso y ya lo cribaríamos para entregarlo a los vecinos, que son los que participan y que de forma gratuita se lo llevan. Como he dicho, hemos desarrollado una aplicación, una app para los maestros compostadores, que es donde toman todos esos datos que realizan diariamente de una forma fácil y que después nos permitirá los programas que tenemos en las oficinas pues analizar todos los datos que tenemos. Es una vista de las distintas pues etiquetas de la app donde de una forma, desde un simple vistazo podemos saber dónde actuamos el día anterior y cuáles fueron las anotaciones que hemos tomado, ¿no? Después nos permite sacar este tipo de gráficas. Por ejemplo, tenemos las medias de los días de proceso de todas las unidades que tenemos implementadas ahora mismo. Sabemos que el proceso debe de durar al menos entre 90 y 110 días. Por debajo sería, no nos saldría el compost maduro y por encima de estos días sería ineficiente el proceso. Y sabemos también, bueno, pues tenemos las medias de llenado a lo largo de los días, ¿no? La cantidad de ciudadanos que pueden verter en por centro de compostaje. También sacamos las medidas analizamos todos los lotes o la mayoría de los lotes que sacamos de los centros de compostaje. Como podéis ver, pues estas son las unidades que el límite para Escherichia coli y Salmonella, que nos lo da el reglamento 506 de fertilizantes, que estamos muy debajo y casi todo nuestro compost es de tipo A.
gráficas que sacamos de cada uno de los lotes, donde podéis ver, tenemos la temperatura ambiente, la temperatura que ha variado el proceso a lo largo de los días. Vemos estos puntos son los días que vamos a trabajar y que hemos hecho remesidos profundos, por ejemplo, los riegos, estos son los trasvases, cuando pasamos el material una vez lleno en la unidad de aporte a la unidad segunda o a la unidad tercera. Para poner en marcha nuestro proyecto, como empezábamos de la nada, no teníamos cultura de compostaje local en la provincia de Pontevedra, lo que hicimos fue plantear una serie de subvenciones a los municipios para que no les costara económicamente implementar este sistema. Con 38 de los 61 ayuntamientos que tiene nuestra provincia, pues colocamos un número pequeño de centros de compostaje comunitario para que vieran que no hay problema, que no hay olores, que no hay bichos, que no hay ratones, que si se hace bien, con la figura del maestro compostador, insisto, todos estos posibles problemas no van a existir. Y era una fase demostrativa, y después en la línea 2 ya trabajamos con 8 ayuntamientos en concreto para ampliar el ámbito de trabajo a todo su territorio. Tenemos 46 de los 61 ayuntamientos, 46 adheridos al Revitaliza. Tenemos montado ahora mismo por toda la provincia 190 centros de compostaje con 1.400 unidades modulares, y a nivel de viviendas particulares tenemos colocados, este número varía porque cada día implementamos más, ahora mismo tenemos 14.000 composteros individuales en viviendas, es decir, 14.000 viviendas que participan a través del compostaje local. Con estos 8 ayuntamientos de la provincia que están ahí en color, hemos hecho una implantación mucho mayor, es decir, hemos colocado compostaje comunitario e individual en todo su territorio para que la mayor parte de la materia orgánica que se genere se gestione en el mismo lugar donde se produce. Y los resultados han sido fantásticos. Estos son los datos de separación de las fracciones normales, es decir, de envases de vidrio y papel. Como podéis ver aquí, no superan en el mejor de los casos uno de los ayuntamientos el 25%, y una vez implantado el Revitaliza han dado este chupinazo, y ahora mismo pues tenemos varios ayuntamientos con objetivos cumplidos del 40%. Ahora mismo estamos en la fase 3, que es la que pretendemos hacer en los años próximos, y que consiste que una vez que hemos secuestrado toda la fracción orgánica de los residuos municipales, es decir, la que se biodegrada y por lo tanto la que genera olor, la que lisivia, la que trae insectos y que hay que recoger muy a menudo si no causa problemas, incluso ya no solo molestas sino sanitarios, si la conseguimos separar y gestionar in situ y por lo tanto no va a los contenedores que hay en la calle, podemos recoger las demás fracciones con mucha mayor distancia entre ellos. No recoger diariamente o cada 2 días, sino incluso distanciar estas recogidas hasta 1 o 2 semanas. Nosotros apostamos que por estas fracciones que quedarían sin tratar, para aplicar el pago por generación, que también nos lo dicta la Unión Europea, es fundamental establecer modelos puerta a puerta. Consideramos que el puerta a puerta en ayuntamientos concretos donde somos capaces de retirar el 70 o 80% de la fracción orgánica a través del compostaje local, el puerta a puerta sería un modelo que no implicaría mayores costes de lo que tiene ahora mismo cualquier ayuntamiento haciendo la recogida en contenerización indiscriminada en la calle. Y esta es nuestra última fase, que estamos ahora intentando convencer a algún ayuntamiento para implementar. Nosotros tenemos ayuntamientos muy pequeñitos, 2.000, 5.000, 10.000 habitantes. No puede ser un ayuntamiento donde haya mucha estacionalización, es decir, viviendas vacías que durante el verano, durante las fiestas, de repente se llenan, porque tendríamos que hacer un modelo para la época baja y otro modelo para la época alta, pero sí ayuntamientos
que son la mayoría de nuestros ayuntamientos de interior, donde no hay estacionalidad, donde no hay muchas viviendas en altura, donde la mayoría tienen algún terreno donde pueden poner el compostaje individual, donde hay espacio público para el compostaje comunitario. Y un poquito es donde nosotros nos hemos quedado, que vamos a realizar estos próximos años. Y no me quiero extender mucho más, y si hubiera alguna pregunta, pues aqui estou. Muitas gracias. Muito obrigado, Maria. Foi bastante elucidativo a tua apresentação. Nós já conhecíamos, mas penso que os participantes que hoje estão aqui ficaram a conhecer um bocadinho melhor o vosso esforço, que é um esforço notável e já é um exemplo até a nível europeu, partilhado também pela Zero Waste Europe, de realmente como vocês estão a conseguir mudar as coisas no terreno. E para isso não tiveram medo de colocar mãos à obra e avançar com um processo que à partida poderia ser difícil, e existem certamente resistências no terreno à mudança, mas nós não temos outra alternativa e de facto temos que ir para o terreno, temos que fazer, e vocês mostram como é possível fazer e os resultados estão aí. Eu salientava só que o facto de a aposta na compostagem fazer crescer a separação dos outros recicláveis também ao nível das habitações, e isso é um dado que nos faz pensar de que vale a pena mudar, e temos que olhar para esta fração de resíduos como até agora não olhámos, ou seja, esquecemos-la e vamos ter que olhar para ela a sério se queremos cumprir alguma coisa das metas que aí estão a nível europeu. Eu chamaria agora o João Vaz Ribeiro, João Vaz, aliás, para esta apresentação. Bem-vindo, João, obrigado por teres aceitado o nosso convite para fazeres aqui uma apresentação sobre as linhas de orientação da Zero Waste Europe para a concepção de projetos de compostagem comunitária. Presumimos que muito do que está nestas linhas de orientação também deve ter também como referência àquilo que está a acontecer em Pontevedra, e o trabalho da Maria Martínez Abraldes e dos colegas. E portanto eu começaria por te apresentar. Portanto, o João nasceu no Porto, vive na Figueira da Foz, tem uma licenciatura em Engenharia Mecânica na Universidade de Coimbra, e iniciou a sua carreira profissional na empresa alemã IFA, Instituto de Resíduos. Lá tive a oportunidade de realizar trabalho prático, participando em campanhas de caracterização de resíduos, organização da recolha e tratamento de resíduos. Tem muita experiência no âmbito da tomada de decisão, tendo elaborado uma componente estratégica do Plano Estratégico de Desenvolvimento e da Agenda 21 local até vigorar até 2023, e tem participado também nas sessões do ADAPT Clima. Em Portugal e São Tomé ministrou centenas de horas de formação a funcionários, turistas, cantoneiros fiscais, encarregados, até técnicos locais e decisores políticos desde 2009. Também lidera vários projetos de resíduos em Portugal, na Europa e em África, onde adquiriu uma visão dos problemas e das respectivas soluções, e também é por isto que nós o convidámos para vir hoje aqui, porque ele identificou os problemas e conhece as soluções, e portanto ele vai-nos mostrar aqui quais são as soluções que, neste caso, a Zero Waste Europe apresenta para implantar projetos de compostagem comunitária no terreno, porque existem muitas nuances também na implementação destes projetos que é preciso conhecer antes de se avançar com os projetos no terreno. João, muito obrigado, tens a palavra e tens também a possibilidade de fazeres a apresentação. Muito obrigado. Eu penso que me estão a ver, e também ao slide da apresentação. Um agradecimento aos mais de 100 participantes que se encontram neste momento a assistir
este webinar organizado pela Zero, que tem, enquanto ONG, tido um papel bastante relevante na difusão das boas práticas em termos de compostagem e gestão de resíduos. E o desafio que me foi colocado hoje, por um lado, dar-vos a conhecer o guia de compostagem comunitária elaborado pela Zero Waste Europe, que é uma ONG que faz um trabalho também muito meritório nesta área da otimização e do ponto de vista ambiental da gestão de resíduos. E, por outro lado, dar-vos também a conhecer aquilo que nós próprios passamos do papel, da teoria, para a prática no município de Silves, onde está instalado e começou-se em 2019, 2020, um processo de compostagem comunitária com uma forte componente também de abordagem aos residentes e de incentivo à adesão, que isso é uma parte fundamental do sucesso de todos estes processos de compostagem, é que tenhamos as pessoas a participar. Nós na Ecogestos, eu não estou sozinho, obviamente, a Olga, que também está a assistir, vive no Algarve e acompanhou todo o processo de compostagem comunitária e é agora uma mestre de compostagem, já tem quase 2 anos, 1 ano e meio de experiência. A Margarida é bióloga e a Susana Valente é socióloga. Portanto, constituímos aqui uma equipa multidisciplinar de abordagem a estes projetos de compostagem, porque já são mais que um. Eu também já fiz projetos de estações de compostagem, umas maiores, outras mais pequenas, não só em Portugal, mas também em vários países africanos, especialmente em Moçambique e São Tomé e Príncipe. E deixo-vos esta figura, que para mim é muito importante, em que nós, muitas vezes, quando iniciamos projetos, não olhamos para as condições e tentamos, por vezes, continuar com hábitos que já adquirimos, em vez de perceber que a roda já foi inventada e que, se quisermos arrastar as pedras para o topo da montanha, temos que ser mais inteligentes e, se calhar, substituir a roda que não funciona muito bem e tentar, a nível nacional, ser mais eficazes, especialmente aqui no âmbito da gestão de resíduos. E foi isso exatamente que nós fizemos, com estes objetivos em mente, que queremos diminuir os encargos, queremos valorizar mais resíduos, queremos ter produção de composto e, ao mesmo tempo, ter a sensibilização e a participação, como foi aqui referido anteriormente, em quase todas as comunidades, municípios onde se iniciam processos de compostagem comunitária, há uma tendência para que a separação na fonte também aumente. E começo por dizer que a fotografia é de São Bartolomeu de Messines, em Silves, e que o que fizemos, e vou ilustrar aqui, está no guia da Zero Waste Europe, porque esse guia tem um aspecto muito empírico. Os autores são 5 espanhóis de Barcelona e de Navarra, que pegaram na sua experiência prática e foram colocando todos os elementos em cerca de 60 páginas ao longo do guia, que permitem a qualquer gestor, engenheiro, técnico, perceber como é que começa um processo de compostagem comunitária, quais são os riscos, quais são as dificuldades e quais são os desafios que tem pela frente. O guia está em inglês, o que também é excelente e nos ajuda muito, e eu aqui retirei desse guia e também da nossa experiência pessoal 6 fatores de sucesso. Há aqui um fator 0 que não está presente e que eu penso que é extremamente importante, que é visitar locais como Pontevedra, como a Galiza, que já fazem compostagem comunitária. No caso da Galiza, utilizam a carne e o peixe até como aceleradores desse mesmo processo, portanto é extremamente avançado relativamente àquilo que nós consideramos em Portugal como boas práticas, em que maioritariamente recusamos qualquer carne e qualquer peixe porque achamos que vamos ter muitos problemas. Aqui em Silves também fizemos isso, por consenso
e evitar uma resistência muito grande à mudança dos próprios decisores. Mas se fosse eu a decidir, teria aceito os restos de carne e de peixe dos utilizadores finais. Começar por dizer também que este processo tem que ser monitorizado, ele não pode ser entregue a si próprio, tem que haver sempre alguém que visite 1 a 2 vezes por semana os compostores comunitários. Esse funcionário tem que estar apto e tem que ser uma pessoa sensível aos desafios da compostagem, desde retirar contaminantes até à própria limpeza do equipamento. Os locais estarem bem dimensionados. Esta é uma grande vantagem da compostagem comunitária, é modular. Nós podemos começar com 3 módulos e depois alargar para 6 ou para 9 e, portanto, começar por menos e ir acrescentando à medida das necessidades. Há um investimento muito importante a fazer na adesão dos residentes e no comércio, desde distribuição de folhetos até visitas presenciais com distribuição de pequenos baldes e de outros incentivos à separação na fonte e à deposição no compostor comunitário. E o sucesso tem muito a ver com a massa crítica que permitirá o aumento da temperatura, que permitirá que a compostagem avance mais facilmente e, portanto, isso é extremamente importante, é haver adesão. Um regulamento e transparência e a divulgação dos resultados também são elementos referidos pela Zero Waste Europe como fundamentais. Aqui no exemplo de Silves, conseguimos 3 compostores em zonas diferentes, 2 em São Bartolomeu de Sines, o primeiro mais afastado da população e com moradias com baixa densidade à volta, o segundo, que foi muito bem sucedido, com prédios e um mercado municipal nas proximidades, e o terceiro, numa zona mais distante, perto do cemitério de São Marcos da Serra, no fundo também para testar a compostagem, testar a adesão das pessoas em cenários diversificados. Fomos beber a inspiração a Pontevedra e também ao guia da Zero Waste Europe relativamente a todos os materiais necessários. Eles vão desde ancinhos de mão até medidores de temperatura apropriados para a compostagem e passando pelo originador e fundamentalmente aqui a estilha, um balde ou uma pá para que depois as pessoas possam elas próprias tapar os resíduos. Claro que isso não acontece muito frequentemente, isso há um processo de aprendizagem que ainda é bastante longo e a maioria das pessoas não coloca a estilha após depositar os resíduos e temos que conviver com isso. Pronto. Há vários cuidados muito específicos que estão no guia sobre a construção, desde a existência de um ponto de água até à necessidade de proteger a parte inferior do compostor da entrada de eventuais roedores ou outros insetos e bichos que não queremos dentro do compostor. Eu aqui fui ao detalhe de vos mostrar que a limpeza do próprio espaço é extremamente importante. Não basta só fazer uma boa mistura, é necessário que a própria zona onde está o compostor comunitário esteja sempre livre de lixo, esteja sempre livre de contaminantes, de plásticos a voar, enfim, todos esses pequenos detalhes contribuem muito para a mensagem que queremos passar, que é um local limpo onde as pessoas em segurança podem despejar os seus resíduos alimentar. Isto, como eu venho referindo, está tudo no guia e, portanto, nós simplesmente tentamos adaptar essa experiência da Zero Waste Europe e especialmente da Galiza, da Catalunha, para aqui para o universo de Silves. Este modelo de compostor comunitário, que vocês conhecem bem, é muito eficiente do ponto de vista da engenharia. Ele desmonta-se e monta-se com facilidade. É muito interessante verificar que a retirada do composto se faz em minutos, em menos de 1 hora, o que facilita muito todo o trabalho. A temperatura, como não temos carne nem peixe, não temos proteínas nem aceleradores,
nem sempre sobe para os níveis desejados, apesar daquela fotografia que está ali em baixo ser um pouco infeliz, porque a temperatura nem sequer chegou aos 30 graus. Nós no Algarve, durante o verão, chegamos várias vezes aos 65, 70 graus por mais do que um dia, ou seja, tivemos a garantia de higienizar o composto. Claro, não é? Se não atingimos as temperaturas, corremos o risco de não higienizar e depois também temos um tempo de retenção bastante mais elevado. O que correu muito bem foi a adesão do mercado municipal. Houve aqui um envolvimento da Presidente de Junta, Presidente de Câmara, do responsável, o José Pinto, da Câmara Municipal de Silves, em que o empenho pessoal realmente conduziu a que os resíduos fossem separados no mercado, e a partir do momento em que estes restos de hortaliça e fruta foram depositados no compostor comunitário, também tivemos uma taxa muito significativa de melhoria relativamente à temperatura. No guia há informações técnicas extremamente importantes, como a que foi mostrada na apresentação anterior, em termos de fluxograma e layout dos próprios compostores individuais e como é que se deve abrir, fechar, maturar em diferentes unidades, para que no final tenhamos realmente um composto maduro e próprio para ser aplicado na jardinagem ou na pequena agricultura. Queria também chamar a atenção que nós em Silves tivemos uma particular atenção ao produto final, ao composto, em que fizemos pequenos sacos de papel com este autocolante que estão a ver aqui representado e os distribuímos no mercado municipal num dia, fizemos o dia da compostagem, às pessoas que iam ao mercado, porque são residentes da zona, podem utilizar o compostor comunitário e assim se cria a sensação de que se está a produzir alguma coisa de útil e ao mesmo tempo sensibilizamos novas pessoas para todo o processo. Isto foi também bastante importante em Silves. Fizemos análises qualitativas numa escola superior para perceber que o composto é seguro e que estava apto a ser utilizado por qualquer um enquanto substrato orgânico. Eu achei muito interessante, e estou quase a terminar, mas achei muito interessante, e retirei do Zero Waste Europe esta classificação das características dos sítios de compostagem comunitária, em que se mostra também algo que muitas vezes é esquecido, que é a produtividade, isto é, quantas toneladas é que nós podemos retirar de um compostor comunitário, que recursos é que temos que investir, quantas vezes temos que fazer a transferência, enfim, toda uma série de detalhes que são muito importantes e que permitem que a operação seja bem sucedida. Dar-vos só mais 2 ou 3 achegas sobre um artigo que nós publicámos em 2021, um artigo técnico, em que mostramos vários aspectos da nossa experiência em Silves, em que, como se vê aqui, atingimos temperaturas de 70 graus, e especialmente depois no compostor junto ao mercado. Esta temperatura, isto é realmente um grande desafio, que nós temos que pensar nele melhor, que é como, não tendo resíduos com proteínas, vamos atingir as temperaturas necessárias para que a compostagem consiga ser bem sucedida e haja higienização. Também verificar que há compostores, como no nosso caso, aquele que foi colocado na zona mais rural, as pessoas, como moravam longe, depositavam mais resíduos de jardim do que restos de comida, e isso também impediu que a compostagem fosse bem sucedida nestas zonas mais rurais. E porquê? Porque, acima de tudo, havia o receio de colocar estes equipamentos junto das casas, no largo principal, no centro cívico da vila. E isso é também um obstáculo ao sucesso destes processos, é quando colocamos
os equipamentos mais afastados das pessoas e então temos uma dificuldade em convencê-las a andar mais de 50, 100 metros com o balde dos restos de comida e depositá-lo no compostor comunitário. Uma faceta importante são, para além dos sacos de plástico e de alguns tipos de contaminantes que aparecem com maior frequência, nós também tipificamos esse tipo de contaminação, é o problema das moscas da fruta que afasta algumas pessoas. É realmente a praga mais frequente e mais indesejável, e nós temos tido uma abordagem empírica com as garrafas de água e armadilhas com vinagre para atrair as moscas e, ao mesmo tempo, tentar armadilhas mais sofisticadas para saber se realmente vale a pena investir neste campo. Por último, nós fizemos uma avaliação da estimativa a partir do peso do composto retirado, que foi pesado, obviamente, e conseguiríamos, nestes 4 meses em que tivemos composto, portanto, cerca de 12 mil quilos de uma estimativa de resíduo desviado e de 36 mil quilos por ano para o compostor, para os compostores comunitários. Portanto, isso também é importante percebermos se o processo está a ser eficiente ou não. Era isto que eu tinha para vos apresentar, e imagino que depois vão surgir perguntas no final. Obrigado pela vossa atenção e passo a palavra ao Paulo Lucas. João, muito obrigado. Acho que já temos aí algumas notas importantes, algumas sugestões importantes, de salientar que o guia está a ser ainda, penso que estará ainda a ser traduzido. Depois o João poderá dizer qual é o ponto de situação relativamente a este guia. De qualquer forma, sim, ele já está traduzido, ainda não está publicado, ainda precisa de uma revisão final, houve um ligeiro atraso, mas nós vamos publicar isso no nosso site em breve, o guia em português, com a autorização da Zero Waste Europe e com o apoio da Zero, para que toda a gente possa ter também acesso em português. Ok, nós estamos muito expectantes com a tradução para o divulgarmos, porque é uma ferramenta que é fundamental para a concepção destes projetos de compostagem comunitária e para os municípios também começarem a programar os seus investimentos agora para o Portugal 2030. Portanto, só dizer que nós estamos neste momento também a planear apresentar um site sobre compostagem, e um dos aspectos centrais desse site será precisamente a disponibilização de uma ferramenta de cálculo do retorno de investimentos em compostagem comunitária, que é uma ferramenta que foi desenvolvida pela equipa da Célia Ferreira, que hoje está aqui conosco, e que eu vou chamá-la ao nosso convívio, e vou também fazer a apresentação dela para que a apresentação também depois se siga. A Célia é engenheira do ambiente, é professora na Universidade Aberta em Lisboa e é investigadora no Centro de Investigação Cernas. Trabalha em abordagens inovadoras que promovem práticas sustentáveis nos resíduos, tendo coordenado um projeto Life Ambiente que pretende demonstrar a aplicação do sistema PEIT em países do sul da Europa, em conjunto com medidas de redução de resíduos, uma das quais a compostagem doméstica. Em 2021, contribuiu para a elaboração de 2 planos estratégicos de biorresíduos para 2 municípios portugueses. Célia, fala-nos aqui um bocadinho desta ferramenta, que eu acho que é importante para desmistificar alguns aspectos, que é... Um deles é que implementar projetos de compostagem doméstica é caro e não tem retorno. Se calhar não é isso que acontece na verdade, não é? O que é que nos podes dizer sobre isso? Olá, boa tarde a todos. Obrigada à Zero pelo convite e, mais do que convite, pelo desafio que nos lançou para... Deixem-me só aqui partilhar a minha apresentação. Aqui. Espero que já estejam a ver. O desafio que a Zero nos lançou para fazermos uma ferramenta de cálculo de retorno de investimento em compostagem doméstica.
Este trabalho foi elaborado no âmbito da nossa universidade e do Centro de Investigação, e depois enquadramos aqui também um estudante de mestrado que nos ajudou e que desenvolveu uma parte do trabalho, e era isso que eu vos gostava de apresentar. A questão que a Zero nos colocou foi: vamos supor que eu sou um técnico de um município e que gostaria de desenvolver um projeto de compostagem doméstica. Então, tenho uma série de perguntas que gostava de ver resolvidas. Quanto é que isso me pode custar? Quantos compostores posso colocar? Qual é a quantidade de biorresíduos que vou retirar do sistema? Que custos vou evitar? E temos que incluir custos como, por exemplo, ações de formação e sensibilização, que normalmente não são incluídos, e também como é que eu consigo comparar os custos que tenho com os benefícios. Portanto, este foi o desafio lançado, era tentar responder ou desenvolver uma ferramenta que respondesse a estas perguntas. Mas a Zero disse-nos mais: não, além de responder a estas perguntas, nós também queremos que esta ferramenta seja adaptada a cada município, que seja fácil de utilizar, que seja uma ferramenta flexível e de acesso livre, e preferencialmente que tenha valores pré-preenchidos para ajudar o técnico do município, mas que estes valores possam vir a ser ajustados. E partindo daqui, aquilo que nós fizemos foi, pronto, considerando que tínhamos que ter valores pré-preenchidos o máximo possível para ajudar no preenchimento, fomos buscar uma série e compilámos uma série de informação que já existia. Fomos buscar informação às bases do censos, nomeadamente a tipologia de alojamento e o número médio de habitantes por alojamento. Fomos a ERSAR buscar outros dados que são anualmente publicados, como a população, os resíduos recolhidos, as tarifas em alta, a percentagem de biorresíduos, os biorresíduos recolhidos coletivamente, entre outros parâmetros, e depois fomos ao relatório anual de resíduos urbanos da APA buscar os resíduos encaminhados para aterro e os resíduos encaminhados para a valorização energética, porque isso influencia no cálculo da TGR. Usando estas três bases de dados, precisamos de completar isto com outros inputs, e os inputs são os inputs do utilizador. O utilizador também vai ter que pôr alguns valores, nomeadamente custos que tem com a recolha no seu município, uma estimativa das perdas ou dos danos, de quantos compostores é que vai perder ou que é preciso substituir anualmente, qual o custo unitário de um compostor, qual é que seria a percentagem de adesão à compostagem no seu município, isso depende muito, e ninguém melhor do que o próprio técnico municipal para saber, ou para ter uma maior sensibilidade para perceber qual é que seria a adesão à compostagem no seu município, e também que indique quantos biorresíduos é que já recolhe ou que pretende recolher seletivamente por ano. Isto também por causa da TGR. Depois, o próprio sistema tem uma série de parâmetros internos, nomeadamente taxas de inflação, taxa de desistência de pessoas a quem é atribuído um compostor, mas que depois desiste, custos com ações de formação, entre muitos outros, que são parâmetros que não estão acessíveis ao utilizador final, digamos assim, mas que muito rapidamente nós conseguimos parametrizar e alterar caso haja uma alteração destes valores. Então, basicamente, a ferramenta vai buscar estas três bases de dados, o input do utilizador e a parametrização interna, e conjuga tudo isto no que vai ser o map, neste momento ainda está num ficheiro Excel, para responder àquelas perguntas iniciais que tinham sido colocadas. E eu aqui neste ponto, se calhar, eu passaria, era para vos mostrar o que é que já está feito e como é que está mais ou menos a funcionar. E, portanto, tentar aqui partilhar. A ferramenta que neste momento está desenvolvida num formulário Excel, mas que vai ser transformada numa aplicação web pela Zero. Penso eu, não é? Depois o Paulo há de dizer alguma coisa, o Paulo Lucas.
Ora, muito bem. Eu penso que já estarão neste momento a ver a folha Excel. Portanto, o que é que acontece aqui? O utilizador vai começar por escolher o município que quer. Tem aqui a lista dos municípios todos em Portugal. Neste momento está para Alenquer, mas podemos pôr para Arronches, para qualquer um município, e automaticamente a informação que aparece nesta folha vai ser atualizada. Então, o primeiro ponto é fazer uma breve caracterização do município em termos de população, habitantes por alojamento, qual é a área, quantos resíduos indiferenciados são produzidos por ano e a percentagem de biorresíduos. Depois, é feita aqui no ponto 2, é um quadro onde vai ser preenchida a gestão de resíduos no município. Neste momento, o valor cobrado pelo sistema em alta pela recepção dos resíduos em 2020 está aqui indicado, foi 51 €, mas depois o utilizador pode alterar estes valores default, se tiver ideia que vai haver alguma alteração, e pode colocar aqui valores atualizados que quiser, não é? Vamos supor, posso colocar aqui 60, aqui posso colocar 70, pronto, posso parametrizar, digamos assim, o próprio utilizador pode escolher os valores que quer apresentar. O segundo parâmetro que tem que ser aqui introduzido são os biorresíduos a recolher seletivamente no município, e isto tem a ver com a previsão do próprio município, com os planos estratégicos que a maior parte dos municípios desenvolveu ano passado, mas ele vai buscar por default o valor que foi reportado à ERSAR em 2020, que para o caso deste município, por exemplo, é 0, mas não sei, Lisboa, por exemplo, ou já tem aqui um valor tão grande que nem cabe aqui na célula. Pronto. E automaticamente o valor default muda, mas como é óbvio, há planos que o próprio município tem e pode ajustar aqui nestas células para os diferentes anos as suas previsões. Depois, passamos para a parte da compostagem doméstica. E como é que funciona aqui? Basicamente, a ferramenta vai buscar ou vai calcular um número potencial de alojamentos que sejam adequados à prática da compostagem doméstica no município. E como é que faz isso? Vai buscar os dados do censo e vai identificar o número de moradias unifamiliares e o número de alojamentos em edifícios de 1 ou 2 pisos, porque se considera que são estas duas tipologias que para a compostagem doméstica será mais provável fazer. Portanto, não é obrigatório, há pessoas que moram em apartamentos e que têm um compostor na varanda, mas pensa-se que a generalidade das pessoas que moram eventualmente nesta tipologia de habitações serão aquelas a quem a compostagem doméstica será mais direcionada. E depois, o que é que o técnico municipal vai escolher? Vai dizer, deste valor, por exemplo, em Lisboa são 15.923 habitações, nestas condições, vai indicar aqui as percentagens entre 2022 e 2030 de quanto é que acha que consegue implementar em termos de compostagem doméstica, por exemplo. Se eu tiver previsto em 2022 uma ação de compostagem doméstica, posso, por exemplo, dizer assim, vou tentar atingir 5% em 2002, mas em 2030, se calhar, destas 15.923, consigo chegar a 50%. Pronto. Com base nestes valores, depois a própria ferramenta vai calcular o número da população que está envolvida em ações de compostagem doméstica no final do horizonte do projeto, em 2030, e a quantidade de biorresíduos que vai ser compostada por ano e quanto é que representa em termos dos biorresíduos totais do município. Neste caso, com estes valores aqui, o que nós iríamos obter era que 1,7% dos biorresíduos no município de Lisboa iriam ser desviados para compostagem doméstica. Depois tem aqui uma série de pressupostos. Por exemplo, um deles é que 80% dos biorresíduos produzidos pelas famílias são aptos e serão colocados no compostor, por exemplo. A questão do peixe e da carne que foi referida anteriormente pode ter aqui um papel importante, porque pode aumentar ou baixar este valor, e que a taxa de desistências de quem recebe o compostor é de 10%. Portanto, que ao fim de um ano, 10% das pessoas a quem foi atribuído um compostor que vão desistir e vão deixar de fazer compostagem.
Estes parâmetros não podem ser mexidos pelo utilizador, mas nós muito rapidamente podemos alterá-los e ajustá-los, caso seja necessário. Depois, passamos para o ponto 4 da ferramenta, que são quais são os investimentos necessários neste período. E aqui o próprio município vai introduzir o valor, o custo unitário de cada compostor. Como vocês veem, já há aqui valores base, digamos assim. Neste caso, eu coloquei aqui um valor de 40 euros por compostor, mas poderia, em caso conseguir, se calhar, valores mais baixos se comprar em quantidades. Posso pôr aqui, se estou a prever, que tanto os compostores como as ações de formação e sensibilização sejam cofinanciados por fundos europeus ou nacionais, e em que percentagem? Por exemplo, posso dizer aqui, se calhar 50% do valor do compostor consigo ir buscar fundos europeus e 30% das ações de formação e sensibilização. E depois aqui a percentagem de substituição ou de perdas dos compostores. Neste caso, optámos por colocar aqui um valor de 5%, mas o próprio município pode achar que não, isto no meu município nós somos todos muito bem comportados e, portanto, as pessoas são muito civilizadas e não estragam as coisas, enquanto se calhar há outros em que há mais problemas de vandalismo ou de perdas, e este valor pode ser maior e, portanto, deixámos um bocadinho aqui ao critério de cada município ajustar este valor. Depois aqui um ponto crítico é sempre o custo médio com a recolha. A recolha de resíduos indiferenciados é um valor opcional, não precisa de ser colocado, porque aqui o que vai interessar é o custo com a recolha dos biorresíduos. Se os biorresíduos forem recolhidos junto com os indiferenciados, tem que pôr o mesmo valor. Se for uma recolha específica, tem que se colocar aqui o valor que se está a pensar ou que se julga conseguir para o custo desta recolha, basicamente. Depois, com base numa série de pressupostos também, taxa de inflação, os cofinanciamentos, as taxas de assistência e também os custos previstos para as ações de formação e sensibilização, e aqui agradeço à Ecogestos porque e ao engenheiro João Vaz, foi ele que nos deu estes valores aqui. Ele diz que, em média, uma ação de formação para uma equipa, para uma família que está a começar a compostagem, apontou assim por alto para o valor de 15 euros por ano, incluindo folhetos e outras ações de sensibilização, mas para uma família, por exemplo, que já faz compostagem há mais de um ano e que já é experiente, então se calhar só é preciso 5 euros por ano. E com base nestes dados todos, a ferramenta calcula depois os investimentos necessários, tanto em ações de formação e sensibilização, que é o que vem aqui nesta parte, como em termos do custo dos compostores. Portanto, isto entra em conta já com as taxas de cofinanciamento. Se o cofinanciamento aqui para os compostores passar para zero, os custos vão ser proporcionalmente maiores. Depois, no ponto seguinte, vai haver aqui uma comparação de custos com esta compostagem doméstica e sem compostagem doméstica. E aqui temos três componentes. Temos os custos com a TGR, os custos com a recolha de biorresíduos e os custos com o tratamento em alta. E os custos com a TGR, temos aqui um exemplo sem compostagem doméstica, mas com recolha seletiva de biorresíduos, e com compostagem doméstica e com recolha seletiva de biorresíduos, qual é que é o valor a pagar pelo município de TGR, pela fração depositada em aterro, que está a cinzento, e pela fração valorizada energeticamente, que está a laranja. Portanto, só aqui neste município, que já dá para ver aqui que com compostagem doméstica temos aqui um decréscimo de quase 25% da TGR a pagar em 2030. Estes são valores para 2030, depois aqui em baixo temos a evolução ao longo do período. Já os custos com a recolha de biorresíduos, neste caso, não são muito significativos, porque provavelmente estamos aqui a falar são dados para todo o município e, portanto, a fração, que é os 1,7%, penso que estamos ainda em Lisboa, que chegámos aqui que apenas 1,7% dos biorresíduos ia ser recolhido para Lisboa, portanto, isto não vai dar aqui em termos de recolha, peço desculpa, uma grande diferença, mas há municípios em que existe aqui também uma grande diferença com e sem compostagem doméstica. A mesma coisa para a parte do sistema de tratamento em alta. Em Lisboa não é significativa a diferença, dada a percentagem muito pequenina de biorresíduos, que neste exemplo que eu coloquei aqui, está a ser tratado, mas eu se calhar até posso
mudar aqui para um outro município, não sei se tenho tempo, também já estou quase a terminar, eu não faço ideia, vamos aqui para, por exemplo, para Alcanena, estamos nos Ás, está por ordem, só para ver aqui. Pronto, já há aqui alguma diferença. Alcanena, por exemplo, não paga TGR por valorização energética, portanto só aparece aqui a deposição em aterro, aqui passa para quase metade o valor da TGR, aqui também desce em termos de recolha e aqui também desce cerca de 1/3 os custos com o tratamento em alta, porque deixa-me só ver aqui em termos de percentagem, nós aqui já estamos com estes dados que foram introduzidos, já estamos quase em 30% dos biorresíduos a serem desviados para compostagem doméstica, portanto as diferenças já são maiores. Nesta parte que vem a seguir, temos aqui uma comparação dos custos evitados, portanto aqui é uma comparação com e sem, aqui já é da diferença entre os dois, ao longo do período entre 2022 e 2030, e portanto o que vemos é que aqui a TGR evitada neste caso, inicialmente começa por ser baixa e vai aumentando, isto porque de acordo com os dados que foram introduzidos, se relembrarem aqui, portanto, ao início só temos 5% de desvio e no fim já temos 50% de desvio, peço desculpa, de alojamentos a fazer a compostagem e no fim já temos 50% e, portanto, a quantidade desviada é maior, isto vai influenciar os cálculos da TGR por causa do desagravamento. Se nós virmos aqui, temos então aqui não devia estar a mostrar esta linha aqui, isto é um bug, porque não tem a parte da valorização energética, e neste caso não devia estar a calcular, mas temos aqui que em 2022, com os dados que foram com os 5%, não tem direito a qualquer desagravamento da TGR, mas à medida que a compostagem, que mais famílias aderem à compostagem doméstica, a TGR do município vai ter um desagravamento que a partir de 2026 já chega aqui aos 30% para a deposição em aterro. E, portanto, isto reflete-se aqui nesta TGR evitada. Na parte da recolha, a mesma coisa, portanto, à medida que vamos aumentando a quantidade de resíduos que é desviado da terra, assim conseguimos maior poupança na recolha e a mesma coisa com o tratamento em alta dos biorresíduos. E, portanto, se fizermos aqui, temos aqui um gráfico que resume com os custos evitados totais, com a compostagem doméstica das 3 frações. Portanto, aqui com a TGR, depois com a recolha e aqui com o sistema, o tratamento em alta. Depois passamos para a comparação. Tem estes custos evitados, tem os custos de investimento e, neste caso em concreto, isto é praticamente logo desde o início, o saldo é positivo, ou seja, os custos com o investimento que vão ocorrer no caso deste município, começa logo a ter um saldo positivo já em 2023, não são todos os casos assim, mas neste caso, portanto, todo o investimento que é feito em compostores e ações de sensibilização, os ganhos são superiores aos custos. E passo de novo a palavra para Célia, o Lucas. muito obrigado por essa excelente apresentação e também pelo trabalho na construção, na concepção e na construção desta ferramenta que oportunamente será divulgada pelas 2 entidades publicamente, quando ela estiver totalmente operacional e colocada no site sobre compostagem que estamos neste momento a programar e portanto é bastante importante porque neste momento estamos numa fase decisiva, não é? Existiram os tais estudos sobre o desenvolvimento da recolha e da reciclagem na origem por parte dos municípios no ano passado, que foi financiado pelo Fundo Ambiental, mas os municípios muito em breve vão ser obrigados a apresentar os seus planos municipais para conseguirem garantir que as metas são cumpridas, as metas comunitárias são cumpridas. Aliás, isso está previsto no próprio Pércio 2030 e, portanto, esta ferramenta pode ser extremamente útil
para os municípios programarem os seus investimentos e conseguirem, inclusivamente, pensar o que é necessário em termos de investimento no Portugal 2030, para que realmente estes custos com o investimento baixem de forma muito significativa, porque os fundos comunitários têm exatamente essa função de ajudar as entidades gestoras a reduzirem esses custos de investimento, que se tivermos muitos compostores no terreno, como vimos na ferramenta, podem ser altos no início, mas depois recuperáveis em termos de investimento mais adiante. Eu começaria aqui pelas perguntas agora e começaria se calhar pelo João, porque o João estava mais atrapalhado, eu não sei se ele anda por aí ainda. Acho que sim, acho que anda por aqui. E as perguntas têm a ver, pronto, é aqui uma pergunta para o João que tem a ver aqui, que foi colocada por um participante, em que quando se fala de 1 kg de composto, que 1 kg de composto provém de 5 kg de biorresíduos, foi com que base, foi com que bibliografia, ou seja, existem aqui algum trabalho sobre isto? Pode explicar isto um bocadinho melhor para as pessoas perceberem, principalmente aqueles que não são propriamente da área? Sim, há poucos estudos que consigam evidenciar qual o rácio de conversão entre o que entra no compostor, seja doméstico ou comunitário, e aquilo que sai sob a forma de composto. Isso tem uma razão óbvia, que é há uma variabilidade muito elevada naquilo que as pessoas colocam. Alguns põem mais material estruturante e depois temos um composto com características de maior porosidade, menos peso específico, enquanto outros que colocam muito mais resíduos verdes, restos de cozinha com mais peso, poderemos ter um composto depois mais denso com outro peso específico, e aquilo que nós encontramos foram estudos da RAP, que é uma organização inglesa que trabalha para a DEFRA, que é a Agência do Ambiente Inglesa, que em 2005, com a Universidade de Oxford, fez uma experiência empírica com vários compostores domésticos e foi pesando os baldes, as pessoas iam pesando os baldes daquilo que colocavam no compostor e depois aquilo que saía em termos de composto. Há sempre o risco do empirismo, não é? Das pessoas serem elas próprias fontes da informação, e, portanto, nós, com estes dados e muitas outras publicações onde se aponta sempre para um valor entre 20% a 30% daquilo que é o output a partir dos resíduos que entram na compostagem, mesmo em termos industriais, em centrais de compostagem grandes, não é? Com outra massa crítica, é sempre essa a tendência, entre 20% a 30% do que entra sai sob a forma de substrato orgânico. Eu depois posso partilhar o documento que tenho aqui aberto para que os interessados possam visualizar. Ok, muito obrigado. Há aqui uma outra pergunta que talvez seja mais para ti também, e que tem a ver com o caso das hortas biológicas onde se produzem produtos bio. Se deve alimentar o compostor com outros resíduos, cascas, folhas de alface de produtos não bio, e se efetivamente se o composto acaba por ou não reter os pesticidas, fertilizantes e outros produtos que são indesejáveis. A pergunta não é fácil, mas pronto, temos que nós esperamos temos que a fazer. Que os produtos não tenham assim tantos pesticidas e herbicidas de forma que fiquem retidos no composto, não é? Quer dizer, as quantidades por alface e por unidade de quilo serão sempre baixíssimas em termos, são vestígios de pesticidas que podem aparecer, e temos que conviver com isso. Não li nada até agora que nos dissesse, cuidado, só ponham produtos bio, porque só assim é que têm um bom substrato orgânico. Quer dizer, isso já seria difícil de... Agora, há outras coisas que podem estar bastante carregadas de, por exemplo, flores tratadas, madeira tratada jamais, não é? E outros conservantes e matérias químicas mais agressivas, sim, devem ser evitadas de forma total. Agora, a alface, só porque não é bio, não pode ir, não parece... com os café,
tudo isso. Mas a Célia terá alguma coisa a dizer sobre isso, certamente. Eu só queria acrescentar, acho que a resposta é mesmo essa, mas a questão é que a pergunta tem a ver com: eu tenho uma horta biológica e, portanto, se eu quero aplicar o produto do compostor na minha horta, que é biológica, devo colocar no compostor resíduos que não são de alimentos que não são biológicos, porque aí posso estar a introduzir na minha horta, que se quer biológica, pesticidas, etc. E, na minha opinião, se a horta é biológica, não deve colocar no compostor produtos que não tenham origem biológica e que possam vir contaminados com pesticidas. A sugestão é: não compartilhe o seu compostor com ninguém. Se pretendo ter uma horta biológica, pelo menos assegurar-me que, se fosse eu, era isso que faria, não é? Exatamente. João, outra pergunta aqui do Pedro Carteiro, que tem estado bastante ativo aqui nas perguntas. Não ficou claro se a carne, o peixe e os alimentos cozinhados estão a ser adicionados na compostagem comunitária, pelo menos no exemplo de Silves. Eu presumi que não, mas o Pedro talvez não tenha percebido, e caso contrário, se isto está previsto para breve ou não, perante, digamos, até a própria experiência que está a ser tida está a ser tida em conta digamos, na implementação do projeto. O Pedro Carteiro, tem que ser dito e frisado, é um dos pioneiros da compostagem comunitária em Taboaço no nosso país, e deu um grande impulso e continua a dar à compostagem. Portanto, uma saudação especial para o Pedro. Ele e eu já falámos várias vezes os dois nesta problemática, que eu penso que tem que ser abordada de outra forma, até pelos guias e manuais da Agência Portuguesa do Ambiente, em que não podemos pôr tantas restrições à colocação de pequenas quantidades de carne e de peixe tipicamente já cozinhados e que sobram das refeições. Cada um que faz compostagem, se já experimentou colocar a casca do queijo ou uma pequena porção de peixe que sobrou da refeição, sabe que com alguma cautela não vai daí surgir nenhum problema, tanto na compostagem doméstica como na compostagem comunitária. Eu, pessoalmente, sou adepto daquilo que se faz na Galiza. Acho que devíamos colocar proteínas animais, porque o processo vai acelerar muito, porque o processo vai ganhar uma força e uma temperatura que são adequadas, e basta visitar a Galiza, que não são muito diferentes de nós, até tem uma língua, o galego, que é muito semelhante à nossa, portanto não são muito diferentes de nós em termos de hábitos e de cultura, e portanto eu penso, tal como o Pedro, que devíamos caminhar por aí. Infelizmente, temos uma grande resistência dos decisores e técnicos municipais que se opõem a essa diretiva de oferecer essa possibilidade às pessoas de tratar também os resíduos em pequenas quantidades, repito, de comida cozinhada, enfim, todos esses produtos de origem animal que normalmente, e mesmo a comida cozinhada, há quem não goste de colocar, não tem qualquer problema, desde que sejam pequenas quantidades, eles desfazem-se muito rapidamente. Okay. Paulo, ¿podría yo decir algo sobre eso? Es que me tienes bloqueada en la imagen. Ok, peço imensa desculpa, Maria. Não foi por querer. Me has marginado. A gente quer-te connosco. Mira, si me permitís, porque eso nos toca muy directo, nosotros cuando empezamos aquí con el compostaje comunitario y el individual en las viviendas también que tenían jardín, nos encontramos con ese problema, ¿no? Había como una costumbre de organizaciones que se encargaban de llevar a cabo esta información y información, de no incluir la carne y el pescado precisamente porque si se hace mal, termina dando problemas de olor especialmente, ¿no? por su descomposición amoníaco y trae mucha mosca y produce grandes inconvenientes. Pero el problema que hemos visto nosotros cuando empezamos a trabajar es porque en esas instalaciones no se utilizaba el estructurante. Nosotros hemos comprobado que el estructurante es una parte fundamental del proceso de compostaje, pero fundamental. No solo le aporta la relación carbono-nitrógeno, sino que permite que
que haya el oxígeno suficiente para que no se produzca anoxia y que el pescado y la carne, que son proteicos, como habéis dicho bien ahí, permitan el aumento de temperatura y que consigamos esas gráficas térmicas de los 15 días que obliga la ley con 55 grados centígrados. Entonces, simplemente es una mala práctica. Si tú le enseñas a los ciudadanos cómo deben de mezclar bien cuando echan sus residuos orgánicos con la fracción de estructurante, no va a haber ningún problema. Y nos ha costado, y ya tenemos a las organizaciones que estaban en contra de esto a favor ya de nuestra forma de trabajar. E eu até provavelmente isso depois tem impacto nos custos, não é? Porque o tempo de compostar, o tempo é maior, não é? E portanto, provavelmente depois ao nível da gestão dos custos de gestão, se calhar é muito mais significativo e portanto isso é um aspecto também provavelmente a considerar, não é? Sí. Eso lo notamos mucho en el compostaje individual, que no utilizaban en su casa la carne y el pescado y entonces para compostar tardaba mucho tiempo. Y en cambio, cuando empezaban a echar la carne y el pescado, los procesos se reducen significativamente. Ok, agora temos aqui uma série de perguntas já para a Maria, não é? Aqui uma das perguntas é como é que estimam as quantidades desviadas de quilograma habitante ano por cada tipologia de compostor doméstico e comunitário, ou seja, quais são os quantitativos que é expectável, que vocês consideram para um compostor de desvio, digamos, da recolha ou do próprio aterro, num compostor comunitário e num compostor doméstico? Nosotros en el compostaje comunitario es muy fácil porque medimos todo diariamente. O sea, nosotros sabemos cada día que vamos allí y vamos mínimo 2 veces a la semana cuántas tablas se han llenado. A lo largo de estos años que llevamos trabajando también sabemos cuánto se reduce durante el proceso de compostaje y lo hacemos lineal día a día. Entonces nosotros tenemos unas tablas también de estimación que en base a pues los 8 años que llevamos trabajando, sabemos que cada unidad de compostaje, cada caja de 1 metro cúbico puede darle la solución del orden de entre 18 y 22 habitantes. Por lo tanto, un centro de 3 unidades pues daría cabida para 60 habitantes tranquilamente. Uno de 6 pues daría cabida para gestionar lo que producen 120 habitantes. En el compostaje individual ya lo tenemos más complicado en el sentido de extrapolación, ¿no? Nosotros analizamos cuántas personas tienen en la vivienda el compostero que queremos incluirles, y lo que hemos visto, a no ser que haya viviendas donde utilizan el compostero como herramienta para gestionar los residuos sobre todo de jardín, un compostero de 400 litros da de sobra para una familia de 4 o 5 habitantes. Ok. Parece, são números que são importantes e são números que são importantes porque toda a gente se questiona qual é o impacto precisamente da introdução quer dos compostores domésticos, quer dos compostores comunitários. Aqui há uma última pergunta, mas que de pessoas de Portugal, provavelmente também não podem frequentar, e há até uma pessoa que nos pergunta curiosamente onde é que pode frequentar o curso de mestre composteiro. Portanto, já há alguém interessado, pena é que em Portugal ainda não existam estes cursos. Eu sei que o Pedro Carteiro, também com o apoio da Zero, está a tentar promover ações de formação nos municípios, precisamente, já agora fica aqui a publicidade, para que se formem pessoas especializadas nesta matéria, porque já vimos que é fundamental ter pessoas, não é? Principalmente na compostagem comunitária, mas também na compostagem doméstica, porque é preciso monitorizar
se os compostores estão a ser utilizados ou não, e portanto muitas vezes os projetos mesmo de compostagem doméstica descuram um bocadinho este aspecto, ou seja, quer dizer, é importante saber se, quando é atribuído um compostor, se ele efetivamente está a funcionar, até porque nós temos que medir futuramente qual é que é o impacto da introdução destes compostores, porque se a compostagem doméstica também vai contar para o cumprimento das metas, vamos ter que fazer este esforço e, portanto, muito provavelmente os municípios e outras entidades gestoras vão ter que o fazer. Eu não tenho aqui, há aqui uma última pergunta do Pedro Carteiro, que tem a ver com a questão dos políticos, não é? Porque, e tem a ver o que é que pode, como é que se tem conseguido gerir, digamos, estas relações entre o executivo que está em funções e a oposição, no sentido de que os problemas que eventualmente surjam com a implementação de projetos de compostagem a nível concelhio não passem para a arena política e não sejam armas de arremesso no combate político. Portanto, isso se calhar é aplicável tanto à Galiza como a Portugal, penso eu. Não sei o que é que a Maria nos pode ajudar a comunicar da experiência da Galiza. Aquí hemos tenido un poquito de todo. Sí es cierto que es fundamental el compromiso político, fundamental, si no el proyecto no va a salir, sobre todo cuando no hay experiencia de compostaje, porque a las personas nos cuesta mucho cambiar. Nosotros nos hemos encontrado ayuntamientos donde toda la corporación de la entidad local se ha comprometido y el compostaje comunitario e individual ha sido muy fácil implementarlo, y también nos hemos encontrado que la oposición, da igual el color, la oposición se ha negado completamente a implementar este modelo. Hace falta mucha información. Nosotros nos hemos juntado mucho antes de empezar cualquier proyecto a nivel local con la corporación primero de políticos y luego con todos los vecinos. Cada vez que vamos a hacer algo hacemos reuniones a todos los niveles, tanto con comerciantes como con ciudadanos de las viviendas, como asociaciones de vecinos, implicados en temas de jardinería, con todo. Nosotros hacemos muchas reuniones para precisamente evitar esas reticencias, pero como el ser humano es como es, pues nos vamos a encontrar de todo. Mucha oposición, pero también muchas ganas de hacer algo que merezca la pena. Ok, eu só... Queria só dizer uma coisa sobre isto. Eu partilhei aqui estão a ver, relativamente ao empenho político, quando ele surge até ao mais alto nível, neste caso, penso que vocês estão a ver, é a Presidente da Câmara Municipal de Silves, em que ela própria mostrou como é que se faz compostagem, fez um pequeno filme, colocou na página da Câmara, no YouTube, e deu o exemplo, e acho que é isso que é muito importante, é quando os próprios decisores fazem eles compostagem em casa ou comunitária, não é? No caso, uma das vereadoras também da Câmara Municipal de Silves quis colocar o compostor comunitário junto à sua residência, mesmo junto à sua porta, para mostrar que não havia problemas com maus cheiros, com moscas, com todos esses alertas que se lançam imediatamente após se anunciar que se vai colocar um compostor comunitário. E, portanto, essa experiência na primeira pessoa, do ponto de vista político, tem muita importância. E eu congratulo-me porque nos municípios em que tenho trabalhado, ainda na terça-feira estive em Arganil, o próprio vereador foi fazer a formação da compostagem doméstica, ele próprio incentiva as pessoas a participar, e isso tem um impacto tremendo. E penso que é por aí que a política deve entrar, é experimentar, fazer, dar bom exemplo de como é que se faz compostagem. João, muito obrigado. Isso é um bom exemplo. Existem vários municípios em que realmente o próprio executivo se empenha nestas matérias, em particular na gestão dos resíduos urbanos. Não é muito comum, a maior parte dos executivos, para a maior parte dos executivos, pelo menos naquilo que a ZEP tem contactado,
isto é um não assunto, quer dizer, e nós gostávamos que isso se tornasse um assunto muito, muito importante, até porque existem metas a cumprir, e portanto isso vai ser decisivo nos próximos anos, que os executivos se empenhem. Nós temos aqui o problema dos 4 anos de mandato, não é? E em que, se as coisas não se fazem no início do mandato, se elas se encaminham muito para o fim, para irem para o terreno, pronto, isso gera sempre uma grande dificuldade na parte dos executivos, porque os problemas que possam surgir com a implementação dos projetos depois podem ser, digamos, armas de arremesso, digamos, nas próprias campanhas eleitorais, e ninguém quer isso, porque 4 em 4 anos os executivos ou quem vem a seguir há novas candidaturas, e portanto isso traz aí grandes problemas do ponto de vista da comunicação política. Maria, há só aqui uma dúvida que era preciso esclarecer, ou seja, se aqueles números que o João apresentou de em cada 5 quilogramas resulta um quilograma de composto, não é isto? Estamos a falar, se estes números também condizem com aquilo que acontece na Galiza, ou se estamos a falar de números diferentes para a produção de composto. Nosotros en los centros comunitarios sabemos, con los trabajos que llevamos hecho hasta ahora, que podemos gestionar la máxima capacidad que puede gestionar cada unidad de compostaje, ronda las 2,7, 2,8 toneladas al año que podemos gestionar de biorresiduos. Y el compost que sacamos es un 25% del inicial. Esos son los datos que nosotros... Um bocadinho acima deste tal quilograma, ligeiramente, não é? Sim, não querendo alongar muito, nós fizemos uma estimativa conservadora, depois eu escrevi no chat que era entre 20% a 30%, porque depende muito, é muito variável essa quantidade que sai, e portanto nós, como temos que em quase todo o país, reportar ao PO-SAUR, reportar às autoridades que financiam estes processos qual foi a quantidade de resíduos desviada, aquilo que pensámos foi pesar o composto que sai e a partir daí extrapolar para aquilo que entrou. E portanto fazer esse balanço de massa dessa forma, porque não há outra forma de o fazer, e mesmo na literatura são muito escassos os estudos que mostram qual é o rácio entre aquilo que é depositado no compostor comunitário e aquilo que é tirado. Eu queria perguntar à Maria se falou em 2,4, percebi bem, toneladas por metro cúbico, é isso, por ano? 2,7, 2,8, no llegamos a 3, no somos capaces por metro cúbico. Sim, está em linha com os nossos valores também, sim. Nós apresentamos mais ou menos esse rácio de 2 toneladas por metro cúbico, é muito em linha com os estudos que fizemos em Silves. Y teniendo un proceso de 100 días. Sim. En 100 días tenemos compost perfectamente estabilizado. Pois é, que se calhar não é bem assim, não é? Sim, no Algarve, no verão acelera muito, no inverno é más lento por falta de proteína. Pero la proteína. Nosotros no tenemos diferencias invierno-verano. Es más, como el proceso es tan exotérmico, tanto en invierno, en verano desde luego, pero en invierno tenemos que regar. Tenemos que regar mucho cuando hacemos los trasvases porque está seco. Incluso aunque estemos a temperaturas de 2, 3, 4 y lloviendo, tenemos que regar. No Algarve é o oposto da Galiza, chove pouco e faz muito calor. Então pronto, eu acho que não há aqui mais questões, só fazer aqui tirar aqui algumas conclusões daquilo que são obviamente uma interpretação minha, muita coisa ficará certamente por concluir, mas eu diria que um dos aspectos centrais da implementação destes projetos, quer de compostagem comunitária e quer de compostagem doméstica também, é ter o acompanhamento de profissionais formados. Portanto é fundamental que os municípios invistam na formação de técnicos que acompanhem estes processos, porque no início vão ter alguns custos iniciais com os técnicos, mas depois certamente vai valer a pena. Depois que a monitorização também é fundamental, a monitorização dos processos, ou seja, não vale a pena só ter os técnicos, mas também é preciso ir acompanhando, monitorizando as quantidades, tudo isso, a qualidade do próprio
composto que é produzido, e monitorizar também, fazer a caracterização municipal física dos próprios resíduos, para nós sabermos se efetivamente estamos a retirar dos resíduos indiferenciados as quantidades de matéria orgânica que nos propusemos a retirar. Depois a questão da colocação da carne e peixes e alimentos cozinhados como se calhar fatores mais decisivos do que à partida poderíamos esperar, pelo exemplo da Galiza. Isto é sempre uma decisão política, mas deveria de ser mais uma decisão técnica do que uma decisão política, até porque a incorporação de material estruturante, se as pessoas forem bem informadas e se a sensibilização for bem feita, poderemos evitar aqui os principais problemas que possam surgir com a colocação de peixe e carne nos compostores. E depois outro aspecto que eu acho que é fundamental, que é a implementação de projetos de compostagem no terreno, quer de compostagem doméstica, quer de compostagem comunitária, é fundamental para incrementar também a separação dos outros materiais recicláveis. Vimos isso na Galiza, mas isso é também um bocadinho a experiência que o João Vaz aqui nos transmitiu, que realmente as pessoas, quando começam também a implicar-se, digamos, na própria compostagem, acabam por adicionar a sensibilidade que lhes faltava e a consciência que lhes faltava, no sentido de começarem a fazer a separação dos outros materiais, e isso vai traduzir-se certamente na melhoria das taxas de reciclagem à escala municipal. E uma última nota que eu deixaria antes de terminar é que, por aquilo que vimos hoje aqui, acho que não há desculpas para os executivos e os técnicos municipais, não há desculpas para não avançarem com projetos destes no terreno. Não vai ser por falta de verbas comunitárias que nós não vamos fazer aquilo que temos que fazer, e o que temos que fazer também tem a ver com as metas, não é só com as metas, mas também por questões até éticas, porque efetivamente temos que avançar com a reciclagem, principalmente dos orgânicos, porque temos que fechar o ciclo. Hoje, quando falamos de soberania alimentar em Portugal e dos preços dos fertilizantes, esquecemos que muitas vezes os biorresíduos vão para aterro e nós não recuperamos os nutrientes nem a matéria orgânica que ali está, e não conseguimos encaminhá-la para que os agricultores até diminuam os seus custos de contexto. E, portanto, isto vão ser fundamentais estes anos para que estas coisas aconteçam. Muito obrigado aos três e também ao Ismael Casotti, que nos ajudou aqui nas perguntas e a organizar isto, e espero que tenham gostado e que o workshop tenha sido útil, principalmente para os técnicos municipais e os membros dos executivos, para que realmente possam avançar com os projetos no terreno. Da nossa parte, vamos disponibilizar digamos, as imagens deste workshop na internet, portanto, no YouTube da Zero, e vamos disponibilizar, quando o João Vaz tiver o guia disponível, traduzido, vamos disponibilizá-lo também publicamente, e também a ferramenta que a Célia e as outras pessoas elaboraram também vai ser divulgada publicamente, para que sejam fundamentais para o desenvolvimento e a concepção de novos projetos nesta área, que é digamos, uma área que a Zero vai continuar também a trabalhar nos próximos anos, e a sensibilizar o poder político para que a compostagem não fique esquecida nos investimentos públicos. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Gracias. Obrigado. Obrigado, Maria. Gracias. Gracias a